todos que nos acompanham, a você, meu amigo que me acompanha. Eu sou o pastor Rodivaldo Chaves e trago neste momento uma palavra de fé e de esperança para a sua vida. Acredito no poder de Deus que pode te fazer o mais que vencedor. E para este tempo eu quero compartilhar um trecho bíblico no livro de Ruth, capítulo 1 e versículo de número 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos, e era o nome deste Elimeleque, e de sua mulher Noemi, e o de seus 2 filhos, Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Quero usar como tema desta mensagem, quando falta pão na casa do pão. Quais têm sido as suas atitudes em momentos de dificuldade e de crise? Belém significa casa do pão, mas chegou no momento em que houve a falta de pão nessa cidade, aonde habitavam Elimeleque e sua família, Noemi, e juntamente com seus filhos. É claro que a crise, a fome, é uma experiência das mais dramáticas. Elas provocam desespero, provocam atitudes às vezes impensáveis. Foi assim na época do profeta Eliseu, quando Samaria estava presa dentro dos seus muros, o seu povo estava preso dentro dos seus muros, e diz a Bíblia que houve uma grande fome, ao ponto das pessoas começarem a se alimentar de carne humana. O que fazer quando falta pão na terra do pão? Primeiro, o que não fazer? Quando falta pão, quando nós passamos por momentos drásticos, momentos difíceis na nossa vida, é comum que muitos percam a rota do seu destino, a rota da sua vida. E o que nós lemos aqui no texto sagrado, que assim aconteceu, houve fome na casa do pão. E quando houve pão na casa do pão, ora, existia uma promessa de Deus para Belém, para este povo, para o seu povo. Mas no momento da dificuldade, diz a palavra de Deus que Elimeleque toma a sua esposa Noemi e os seus filhos e eles partem para as terras de Moabe. Eles não suportam a fome, o momento da crise, e eles saem daquele lugar de promessa, perdem totalmente a rota da sua vida e partem para uma vida totalmente longe daquilo que era o propósito de Deus para a vida deles. Quando falta pão na casa do pão, as pessoas deixam a casa do pão. As pessoas começam a andar muito mais pela rota da sua vista do que pela rota que Deus tinha traçado. A palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9, diz que o homem propõe a Deus o seu caminho, mas é o Senhor quem dirige os seus passos. Deus tinha um propósito estabelecido? Tinha, mas diante da dificuldade, diante da crise, essa família deixa o lugar da promessa e vai para as terras de Moabe. Pessoas como Abraão, como Isaac, que no momento da dificuldade, diz o texto de Gênesis capítulo 12 e Gênesis 26, que no momento da dificuldade, Abraão deixou do lugar da promessa e desceu para o lugar que Deus não queria que ele fosse. Trouxe problemas para a sua vida. Isaac, da mesma forma, no momento da crise, da dificuldade, ele sai da rota de Deus e caminha pela rota da vista humana, aquilo que aparentemente achamos que é a solução e a resposta. A palavra de Deus diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que nós não andamos pelo que vemos, nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. A palavra de Deus ainda diz que não devemos atentar às coisas que se vê, mas às que não se vê, pois as que se vê são passageiras, mas as que não se vê são eternas. Devemos colocar a nossa mente, disse Paulo aos Colossenses, nas coisas que são lá do alto. É do alto que nos vem o socorro. Por alguma razão, tomada pelo desespero, tomada pelo caos da fome que existia em Belém, esta família tomou um rumo ou uma rota diferente a que Deus tinha traçado para eles. É necessário que nós venhamos compreender que essas atitudes, quando as pessoas buscam alternativas perigosas, essas alternativas perigosas trazem também consequências perigosas.
Cuidado! Deus tem um projeto para a sua vida. Antes mesmo de você nascer, diz a Bíblia que Deus escreveu todos os seus dias no seu livro. Deus tem um projeto traçado para você. Tem algo escrito para você. Isaías 43:19, Deus está dizendo: eis que estou fazendo algo novo, estou fazendo uma coisa nova, que está saindo à luz, e vocês às vezes não percebem. E é por não ter a percepção que muitas das vezes procuramos alternativas perigosas. E essas alternativas perigosas nos trazem consequências desastradoras. Diz o texto aqui que, em vez de buscar a Deus, eles fugiram. Ao invés de buscar em Deus refúgio, eles fugiram da cidade de Belém e foram em busca de resposta, de solução. Mas não era esse o desejo de Deus. Número 2, quando nós temos alternativas perigosas, alternativas que podem nos levar a consequências desastradoras. As alternativas do mundo podem ser mortais. As alternativas aparentes, que às vezes achamos que é o correto, a palavra de Deus diz que muitos caminhos parecem bons aos olhos dos homens, mas o final dele é a morte. Há muitas pessoas que, por buscarem alternativas perigosas, estão sofrendo consequências. O nome Elimeleque, no texto bíblico, significava o Senhor é o meu rei. E Noemi significava ditosa, feliz. Mas ao invés desses homens que confiavam em Deus, que tinham no nome a confiança em Deus, enfrentar a crise, eles fugiram da crise. Quais foram, então, as consequências? A consequência é que o esposo de Noemi morreu. Os seus filhos também pereceram. A Bíblia diz, nesse texto de Ruth, capítulo 1, versículo 20 e 21, que Noemi depois volta, após a sua família ser atropelada por desastres, por perdas do seu marido, dos seus filhos. Diz a palavra de Deus que Noemi volta. E quando ela volta para Belém e as pessoas lhe chamam de Noemi, ela disse: não me chame mais de Noemi, mas de Mara, porque feliz eu fui, mas hoje eu estou voltando em grande amargura. Quando você toma alternativas perigosas nos momentos da crise, nos momentos difíceis da sua vida, as consequências podem ser mais desastrosas ainda. Por isso, fique no lugar da bênção. Peça que Deus dirija os seus passos. Peça que Deus conduza a sua vida. Que você possa andar guiado e movido pela direção do Espírito Santo de Deus. Que Deus possa te conduzir de maneira triunfante e que você possa viver os melhores dias na sua vida. Acredite, diz a palavra de Deus nesse texto, no versículo 6, que Noemi ouviu os rumores que voltou a ter pão na casa do pão. Aquilo que você achava que era o lugar de desastre, de perdas, aquilo que você achava que nunca mais voltaria a ser como era antes, agora voltou a ter pão e ela tem que voltar. Mas essa volta, ela já perdeu 10 anos, mais de 10 anos da sua vida. Quantos anos da sua vida você tem perdido por tomar alternativas erradas, por agir de maneira impensada, por agir pelos seus impulsos? É hora de você pegar a rota de volta, porque há pão na casa do pão. Há suprimento para as suas necessidades. Há um tempo de bonança que Deus quer fazer na sua vida. E Ele vai fazer, se você tomar a rota de volta e voltar para o propósito. Noemi teve que voltar. E diz a palavra de Deus que ela voltou para o lugar de onde nunca ela deveria ter saído no momento da crise. Portanto, diante da dificuldade, diante da crise, não saia do propósito. Consiga a persistir, a perseverar, e eu tenho a certeza que Deus vai te dar vitórias. Que Deus te abençoe e que o nome do Senhor seja louvado.